Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias. A primeira parte do programa com o tema Diabetes Melito, Cuidado e Autocuidado. Meu nome é Luiz Gracindo, esse é um programa da Rede São Paulo Saudável em parceria com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A devolutiva da pesquisa é um dever do pesquisador e esse programa é uma oportunidade que nós damos para os serviços tomarem conhecimento dos resultados de pesquisas realizadas no SUS. Você pode mandar suas sugestões, suas ideias, suas dúvidas para o nosso e-mail que está aqui abaixo ou para as nossas redes sociais. O cuidado das doenças crônicas, como a diabetes, tem passado uma pequena revolução nos últimos anos, com a introdução dos conceitos de redes de atenção à saúde, de linhas de cuidado, e é sobre isso que nós vamos falar com o nosso convidado de hoje, o Alexandre Pereira Cruce. Como vai, Alexandre? Como vai, Gracinho? Tudo bem? Alexandre é administrador público, né? Bacharel em administração pública e mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele vai apresentar para a gente os resultados da sua dissertação de mestrado, cujo tema foi diabetes, práticas e sentidos de cuidado e autocuidado em fluxo no sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, o SUS. Alexandre, a tua trajetória é bem inusual para um pesquisador. Conta como é que foi essa tua trajetória da administração para o tema diabetes. Olha, na verdade, a minha diabetes surgiu aos 8 anos de idade, não é? E antes da criação do SUS, em 1973, e eu acho que existe uma questão... Com 8 anos de idade você ficou... Me tornei diabético insulino dependente. Isso aí. E era 1973, uma época difícil, não havia o SUS ainda, a saúde pública, a saúde coletiva ainda era muito frágil naquele período, e eu fui pego de surpresa. Eu praticamente acompanhei o surgimento do SUS e a sua evolução, levando essa parceira minha, que é a diabetes, comigo. E eu achei que era uma contribuição pessoal minha me dedicar a uma pesquisa como essa, falando sobre o ponto de vista de um portador de diabetes, da produção de cuidados que é realizada tanto pelos profissionais do SUS, quanto pelo próprio afetado pela doença. Muito interessante, Alexandre. É realmente uma coisa que a gente não vê muito comum. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o diabetes. Qual é a importância hoje do diabetes no cenário epidemiológico do Brasil, de São Paulo? Olha, a diabetes é uma doença que é praticamente uma pandemia mundial, não é? Hoje existem praticamente cerca de 400 milhões de diabéticos no mundo. E metade deles não sabe que são diabéticos. Não são diagnosticados como diabéticos. Então, isso é um problema que causa muita morbidade, muitos problemas na condução da vida dessas pessoas. E no Brasil, com o surgimento do SUS, houve um avanço muito grande nos cuidados aos diabéticos. Isso é um fato relevante. Claro, a gente está passando por uma transição demográfica. As pessoas estão envelhecendo e com o envelhecimento isso traz um maior número de diabéticos ao sistema de saúde. Isso é inevitável, principalmente pela diabetes tipo 2, não é? E, na verdade, essa transição demográfica afeta as nossas características epidemiológicas e vão requerer do SUS um esforço em entender como enfrentar esse problema. Não só de diabetes, mas como também a pressão alta, né, a hipertensão e o próprio câncer. Serão os próximos desafios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Como que você, enquanto usuário, enquanto pesquisador, tem visto a resposta do SUS para essas doenças crônicas que não é que elas estão surgindo, que tem aumentado em prevalência, né, e complexidade da atenção, porque, enfim, são novas drogas, novos dispositivos, novas tecnologias, né?
Como você tem visto isso, a incorporação disso pelo SUS? Como tem sido a resposta do SUS, particularmente sobre o caso do diabetes, o portador de diabetes mellitus? Olha, eu vejo assim, o SUS desde a sua origem começou a cuidar da diabetes, mas não a partir de um projeto nacional, mas de projetos a partir das instâncias municipais ou até estaduais. Só na década, no final da década, na metade da década de 2010, em 2006, é que surgiu uma lei que consolidou todo o cuidado ao diabetes mellitus, usando uma série de dispositivos tecnológicos, como o glicosímetro, como as insulinas, tá certo? Então, houve a criação da Rename, não é? Que é a relação de medicamentos essenciais do SUS. E, entre eles, a insulina foi incorporada. Então, praticamente todo o Brasil passou a cuidar da diabetes e distribuir também um equipamento chamado glicosímetro, que mede a nossa taxa de glicemia capilar, o que nos permite um maior controle da glicemia e uma maior qualidade de vida. Que é o que está mostrando aqui Exatamente. na tela, que é o dedo O glicosímetro. O dedo do diabético que está sendo... Ou não, um diabético sendo diagnosticado. Examinado, né? E fala para mim, então, Alexandre, nesse processo de legislações de defesa do diabético, como que foi a participação das entidades, da participação da sociedade civil? Olha, eu consigo... Num primeiro momento, essas sociedades contribuíram com o seu conhecimento e seu corpo técnico para a criação de protocolos de cuidado aos diabéticos insulino dependentes. Foi uma aproximação muito positiva. Mas hoje eu vejo com uma certa preocupação a atuação. Essa relação, porque eu vi recentemente a criação de uma petição via o Avaaz, que é um site de petições e de campanhas políticas, estimulada pela ADJ e pela SPDM, procurando fazer com que insulinas análogas, que são insulinas mais sofisticadas, entrassem na relação de medicamentos da Rename. Eu olhei com uma certa preocupação, porque é um pedido apenas para diabéticos jovens e crianças. Primeiro, isso vai contra um princípio do SUS, que é o princípio da equanimidade. O princípio da equanimidade deve considerar todos os afetados pela doença, não apenas os mais jovens. Quer dizer, as insulinas análogas, elas são insulinas excelentes, mas elas ainda são muito sofisticadas e elas têm de ser importadas e compradas através de grandes indústrias farmacêuticas multinacionais. Estamos tentando, no Brasil, criar um complexo produtor de insulina através de uma associação com a Indar, que é uma indústria farmacêutica da Ucrânia, e da Farmanguinhos, para que a gente possa ser autossuficiente em insulina. Antes, na década de 90, nós éramos autossuficientes em insulina pela empresa Biobras, mas a Biobras, infelizmente, fechou. Era área de capital nacional e tinha uma tecnologia nacional, mas por uma série de motivos ela teve que fechar. E nós perdemos essa vantagem tecnológica que dispunhamos. E hoje, o Ministério da Saúde está tentando fazer com que voltemos a fabricar insulina com base no capital nacional e com tecnologia nacional, através dessa associação com esse laboratório ucraniano. Então, essa iniciativa da SBD pode ir contra todo esse esforço que o Ministério está fazendo em torno dessa busca da nossa autonomia tecnológica e de atendimento às necessidades dos usuários do SUS. É interessante isso que você fala, porque a gente pensa a política pública, a gente pensa, o governo. Bom, tem o governo, tem a indústria farmacêutica, tem as sociedades, tem as multinacionais, tem uma proposta de desenvolvimento, né, de medicação pelo SUS, e são várias coisas, é um jogo de xadrez, e que a gente acha que é muito simples, e não é tão simples assim. Sim. Não é mesmo, Alexandre? E qual foi o teu, agora voltando um pouco para a tua pesquisa, né? Então, você
Fala um pouco o que era o objetivo, o que é que você pretendia. O objetivo era fazer a observação da produção de cuidado e autocuidado dos diabéticos e dos profissionais de saúde em equipamentos da área da atenção básica? Especialidades. Oi? Era da atenção básica, não? Não era da atenção básica, especialidades. No centro de especialidades. Centro de especialidades. E eu escolhi a cidade de São Bernardo do Campo como campo de pesquisa. Em particular, a clínica de especialidades 1 da cidade. Certo. Lá é diferente do nosso. É clínica de especialidades. Clínica de especialidades. Que é onde seria o nosso ambulatório de especialidades. O ambulatório de especialidades. Eles chamam de clínica. Ou ama especialidades. Ou ama especialidades. Tá ok. E fala um pouco como é que é a saúde lá em São Bernardo do Campo. Olha, tem alguma particularidade que para a gente de São Paulo acaba sendo... Tem várias particularidades. Se a gente pensar, São Bernardo do Campo tem a população da Supervisão Ipiranga, da coordenação sudeste aqui da cidade de São Paulo. É uma cidade que, em termos populacionais, é bem menor que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Claro. São Bernardo do Campo tem 800 mil habitantes. E um território que é um território extenso, não é? E é uma coisa muito curiosa em São Bernardo do Campo, que é uma cidade que houve um investimento muito grande na atenção básica. E na formação de uma série de redes de conexão entre as especialidades e a atenção básica, através de vários mecanismos e dispositivos, como o NASF, como grupos de pessoas como apoiadores, que fazem a ligação entre a atenção básica e as especialidades. E eu assisti, de certa forma, através da minha pesquisa, uma fase de transição da clínica de especialidades, onde ainda essa ligação maior com a atenção básica não estava se produzindo. Então foi uma coisa muito interessante na minha pesquisa observar essa transição de uma maior aproximação da atenção básica com a clínica de especialidades. Uma experiência muito interessante, muito rica. Eu acho que vai ser muito interessante a gente conhecer isso. Pena que a gente está encerrando o primeiro programa Insight sobre o tema cuidado e autocuidado de diabetes. Mas, Alexandre, antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a teoria que te orientou o teu trabalho, que é a teoria ator-rede. A teoria ator-rede. A teoria ator-rede Temos pouco tempo, então eu vou te pedir para dar aquela simplificada, se for possível. Olha, a teoria ator-rede, cujo um dos principais expoentes é o Bruno Latour, que é um filósofo francês e antropólogo, diz o seguinte, que qualquer estudo antropológico ele deve ser simétrico, ou seja, a gente não pode tratar os sujeitos como meros objetos, porque nós tanto os analisamos como nós somos analisados por eles. Nós temos também que considerar que não só existe relações humanas. Nessas relações humanas existe uma mediação entre objetos e coisas da natureza. Então, tanto a natureza quanto as relações sociais têm que ser consideradas nessa análise sociológica, nessa análise antropológica. Nós não podemos desprezar esses elementos. Eles são elementos importantes na construção de relações entre esses diversos atores. E no caso da minha pesquisa, nessa produção de cuidados. As tecnologias, os medicamentos como a insulina, o glicosímetro, os protocolos médicos, a regulação dos equipamentos de saúde, etc., são importantes nesta produção de cuidado e devem ser consideradas. E deve-se dar voz a esses sistemas. Não apenas será uma única visão sobre a atuação deles. Então, aquilo do pesquisador... O pesquisador é pesquisado. Olhando, só observando de longe, isso não existe isso mais. Isso não existe na teoria ator-rede. Muito bem. O programa Insight está encerrando agora. Recebemos hoje, aqui nos estúdios da Escola Municipal de Saúde, o mestre em ciências, o Dr. Alexandre Pereira Cruz, que apresentou para a gente os resultados da sua pesquisa de dissertação de mestrado, cujo tema foi Diabetes, práticas e sentidos de cuidado e autocuidado em fluxo no Sistema Único de Saúde, o SUS. A segunda parte desse programa você acompanha aqui no canal Profissional, na próxima terça-feira, ao meio-dia. Meu nome é Luiz Gracindo. Nosso programa precisa da sua participação através do nosso e-mail, que está aqui embaixo, ou através das redes sociais.
Essa TV é feita por você e para você. Participe!